convido a abrir a tua Bíblia em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Já te convido a deixar sua Bíblia aberta aí nesse texto, para que nós possamos ler juntos no decorrer da nossa conversa. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, oramos ao Senhor mais uma vez, pedindo que nos abençoe nesse momento, pedindo a tua misericórdia, a tua graça, para essa conversa que nós teremos agora, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir as tuas palavras, que brote no coração de cada um de nós um desejo real, verdadeiro, de dar espaço ao que o Senhor tem para falar aos nossos corações, que caiam impedimentos, que caiam barreiras emocionais, sentimentais, que caia qualquer tipo de empecilho nesse momento. Abre os nossos ouvidos, Senhor, abre os nossos olhos para enxergarmos a tua vontade e a tua direção. Me dá capacitação, Senhor, tem misericórdia de mim nessa conversa com os meus irmãos, e fala ao coração de cada um de nós. É o nosso pedido e oração, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos falando sobre as palavras de Jesus e analisando as palavras de Jesus, trazendo-as a um contexto mais próximo do nosso, tentando compreender o que Jesus disse aos seus discípulos e aprendendo com isso. Estamos seguindo o Evangelho de Lucas. Por que estamos seguindo o Evangelho de Lucas? Porque tem bastante coisa para a gente aprender por ali. Começamos falando sobre a viagem que Jesus está fazendo. Aliás, continuamos falando, o nosso ambiente é esse. Jesus está viajando pelas terras de Samaria, que era um território hostil aos judeus. Ele sai da Galileia, que está ao norte de Israel, para descer para o centro, lá para Jerusalém, onde ele será martirizado, onde ele será morto, crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, essas conversas que nós temos analisado aqui, elas acontecem nesse ambiente, um ambiente hostil a Deus, um ambiente hostil ao povo judeu e tudo mais. E Jesus vai conversando com os seus discípulos, vai instruindo a cada um deles sobre vários assuntos e várias situações, e hoje mais uma conversa, mais um diálogo para a gente analisar e aprender. Ali no final do capítulo 9, nós vimos isso semana passada, um grupo de 3 homens conversa com Jesus, não um grupo, mas individualmente, uma conversa individual feita com Jesus por 3 homens que pretendiam seguir Jesus. E Jesus deixa claro que para segui-lo há coisas que eles iriam perder. Essa foi a tônica da nossa conversa semana passada, analisamos isso. Jesus deixou claro para eles: vocês querem me seguir, tem coisa para perder. Inclusive, a gente percebe que nenhum deles segue Jesus. E agora, virando do capítulo 9 para o capítulo 10, a gente entra na história de um outro grupo que quer andar com Jesus. Esse é um grupo um pouco maior, entre 70 e 72 pessoas. Aliás, um grupo bem maior. São 70 discípulos engajados no discipulado, na caminhada com Jesus, e Jesus está enviando esses homens para anunciarem o reino de Deus. O número 70 ou 72 é porque nós temos registros divergentes nesse número, que na verdade não muda nada na nossa conversa, mas vale a pena ressaltar que talvez Jesus tenha escolhido esse número de 70 homens, porque, segundo alguns manuscritos gregos da época, o mundo daquela época era composto por 70 nações. Jesus não enviou esses homens para 70 nações, Jesus enviou esses homens para Samaria. Mas talvez o recado de Jesus, mais uma vez, um recado no sentido de dizer: nós temos que alcançar todo mundo com o anúncio do reino. E é interessante que esse grupo, ele tem uma resposta rápida quanto a seguir Jesus. Eles são rápidos, eles querem andar com Jesus e Jesus os está enviando. Aqui não estão inclusos os 12. Nós sabemos também, através desses relatos, que a quantidade de discípulos que Jesus tinha era maior do que aquela que nós atualmente conhecemos. Aquela foto dos 12 na mesa da ceia com Jesus, quando você pensa em discípulo, você lembra daqueles, mas o número é muito maior. Inclusive aqui, esse grupo é chamado de um grupo de discípulos, mas não é aquele grupo dos 12. E Jesus então, ele começa uma conversa com esses homens, e ele destaca
real e principal, talvez, papel do discipulado, ou dos discípulos ao caminharem com Jesus. Vamos lá então ao primeiro versículo, nós vamos versículo a versículo conversando. Eu creio que vai ser bem interessante esse papo de hoje. O primeiro versículo diz assim: depois disto o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então nós vemos nesse texto que Jesus reúne um grupo de 70 pessoas, designa e envia. Essas são duas palavras importantes nesse versículo, porque o ato de designar, ele é muito explícito. Ele não se trata de uma conversa assim tete a tete, é algo anunciado, porque a palavra grega usada aqui tem a ver com proclamar alguém como eleito. Tornou público então que os discípulos deveriam anunciar o reino de Deus. Ele chama aqueles homens e todos ficam sabendo. É um anúncio público de que eles deveriam ir anunciar o reino de Deus. E a segunda palavra importante é o envio. A palavra grega apostelo, que dá origem à palavra apóstolo. Nós sabemos que a palavra apóstolo tem a ver com envio. Então aqui Jesus está apostolando, vamos dizer assim, enviando esses homens para pregarem o evangelho, para anunciarem o reino de Deus. Então Jesus designa e envia aquele grupo que vai à sua frente nas cidades de Samaria dizer: o reino de Deus está próximo. Esse era o anúncio que eles deveriam fazer. Qual a missão desse grupo? Essa: anunciar que o reino de Deus estava próximo. Você encontra Jesus dizendo isso nos versículos mais abaixo, a gente não vai ler, daqui a pouco a gente chega lá, mas ali no versículo 9 e no versículo 11, ele diz isso: digam a essas pessoas com as quais vocês vão se encontrar, o reino de Deus está próximo de vocês. Bem, nós percebemos então que essa situação demonstra que os discípulos de Jesus são designados e enviados para preparar o caminho do Messias, anunciando a chegada do reino de Deus. É importante nós nos lembrarmos que eles estão em Samaria, um lugar avesso à religião judaica, um lugar avesso a essa estrutura de religião judaica que Jesus e os discípulos viviam. É claro que Jesus não estava anunciando o judaísmo, é claro que não, ele estava anunciando o reino de Deus. Mas isso coloca essa história na nossa vida, nos coloca nessa história e, contextualizando isso, traz essa história para o nosso dia a dia. Nós vivemos na Samaria, muito mais do que em Jerusalém. Jerusalém nós podemos chamar de ambiente religioso, que é esse que nós estamos vivendo aqui hoje. Estamos aqui e a gente se encontra uma vez por semana para falar das coisas de Deus. Esse é um ambiente religioso, mas a gente não vive aqui. A gente vive muito mais fora do que dentro do ambiente religioso. Portanto, essa história tem tudo a ver com a gente. Percebemos então que se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós estamos dentro dessa escolha de sermos designados e enviados por Jesus. Se nós escolhemos segui-lo como nosso Senhor, nosso Mestre, e nos tornarmos discípulos dele, dentro do pacote se encontra então esse envio para a gente falar de Jesus e do reino de Deus para as pessoas que estão lá fora. A gente não pode se esquecer de Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como é que a gente chama esse versículo? Alguém aqui se lembra? A grande comissão. Não é comissão não, irmão, é a grande comissão, é envio. A grande comissão, o envio que Jesus dá lá em Mateus, depois de ter ressuscitado aos seus discípulos, e com certeza isso se reflete em nós, é para nós, essa conversa é com a gente. Essa conversa não é só com os discípulos de Jesus que andaram com ele há 2000 anos atrás, isso tem a ver com a gente. Se eu quero ser discípulo, eu estou aqui para pregar, para falar, para anunciar que o reino de Deus está próximo. Isso desmonta aquela ideia de discipulado para engordar, aquela ideia de discipulado que engorda.
E eu fico sentado no banco e vou aprendendo, e vou aprendendo, e vou aprendendo, e vou me enchendo de conhecimento, e viso, é claro, unicamente resolver os meus problemas. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo aquilo? Como é que eu posso vencer tal coisa? Como é que eu posso fazer tal coisa? Essa muitas vezes é a ideia de discipulado que a gente tem hoje. E a gente se exclui, nós nos excluímos desse envio, coisa que nós não podemos fazer. Não podemos fazer. E aí nós percebemos então que Jesus, ele apresenta uma lista aos seus discípulos, diretrizes, conselhos, uma conversa sobre como falar sobre o reino de Deus lá fora. Como é que os seus discípulos deveriam se comportar? A tônica dessa conversa é essa. Como é que eles deveriam chegar nas famílias, nas casas das pessoas? Como é que deveria ser o sentimento deles, o comportamento deles ao irem anunciar o reino? É sobre isso que esse texto nos fala. Vamos aprender algumas coisas então com as palavras do mestre. O versículo 2, na sequência, diz assim: e lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Lembre-se que essa é uma sociedade basicamente agrícola e pastoril. Todos os exemplos que Jesus dá, a maioria deles tem a ver com isso: colher, plantar, gado, ovelha, pastor, não é verdade? É porque era a linguagem que eles entendiam. Mais uma vez, Jesus está dizendo: olhem para a seara, olhem para o campo, vejam como tem coisa para colher, mas gente para colher não tem. O que é que Jesus estava dizendo com isso? O que é que o mestre quis dizer aos seus discípulos que recai sobre a gente, ou que a gente pode absorver? A primeira coisa, é clara, é que a demanda de trabalhadores sempre é muito grande. Sempre tem uma necessidade, sempre existe, sempre existirá uma grande necessidade de gente para fazer esse trabalho, anunciar Jesus, anunciar que o reino está entre nós. A gente pode pensar assim, que há mais gente para ser colhida do que gente para colher. Há mais gente para ser alcançada do que gente para alcançar. Há mais gente para ser atingida do que gente disposta a fazer. Então eu posso entender algumas coisas aqui. A primeira delas é que no discipulado cristão sempre tem um lugar para eu trabalhar, sempre tem alguma coisa para eu fazer, prioritariamente isso: falar de Jesus, anunciar a vinda do reino de Deus que está entre nós. Anunciar o reino não é exclusividade de ninguém, está todo mundo convocado e tem espaço para todo mundo fazer. Frequentemente a gente terceiriza essa responsabilidade para outras pessoas. Ah, mas existem os evangelistas na igreja, esses caras são preparados. Tem aqueles também que fizeram cursos, faculdade teológica, são aqueles que estão à frente, eles têm o dom. Real, é verdade, tem gente que tem dom para evangelizar, não tem? Você conhece alguém assim? Tem gente que tem dom. Você encosta do lado do cara, o cara começa a falar de Jesus para você. Glória a Deus por esses, bacana. Mas não terceirize esse trabalho, esse privilégio só para esses. Isso recai sobre a gente. É uma responsabilidade que está sobre o discípulo. E eu preciso enxergar a demanda, irmão. A gente precisa enxergar que tem gente que precisa ouvir de Jesus. A gente precisa enxergar o próximo. Nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar o sofrimento alheio, e enxergar como as pessoas precisam de Jesus desesperadamente. Se trata de algo muito mais profundo do que às vezes a gente dimensiona. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de morte, nós estamos falando de mudança de vida, e às vezes isso passa meio de lado, e a gente terceiriza, isso não nos incomoda tanto assim. Convivemos com pessoas durante muito tempo e não nos atrevemos a falar de Jesus e anunciar o reino de Deus para essas pessoas. A segunda coisa é que Jesus pede para que os discípulos orem. Você viu aqui? Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Além de ir, eu tenho que orar para que Deus mande mais pessoas. Essa é a observação clara. Mas o termo mande
aqui é um termo que me chamou a atenção, porque é um termo que tem a ver com expulsar. Sabe como é que é? Impelir, tirar do conforto. Então olha o recado de Jesus: vá e ore para que Deus tire pessoas do conforto para que venham. Opa, tem uma coisa interessante aqui. Se Jesus pede para os seus discípulos orarem para que Deus incomode outras pessoas e as tire do conforto, pressupõe-se que nós já saímos do conforto. Eu só posso pedir para Deus tirar alguém do conforto se eu também já saí do conforto, se eu também já coloquei a mão no arado, se eu já sou um discípulo que entendi que eu preciso ir. Não adianta eu ficar orando pelo outro e não ir. Não adianta, como eu disse agora há pouco, empurrar o outro, terceirizar o outro. É comigo, tem a ver comigo, tem tudo a ver conosco. E aí nós temos o segundo versículo que diz assim, aliás o terceiro versículo, o segundo ponto que eu quero destacar. O terceiro versículo na conversa de Jesus diz assim: vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Uau, que medo, que versículo pesado. O que é que Jesus está falando aqui? É claro que a primeira coisa é vulnerabilidade, porque cordeiro é vulnerável perante o lobo. Jesus está ressaltando isso. Vocês são vulneráveis. Eu estou enviando vocês como cordeiros mediante lobos que podem devorá-los. Então a primeira ideia que a gente pode ter aqui é que nós precisamos de Jesus e dependemos de Jesus para fazer esse anúncio da obra, da sua obra, para fazer esse anúncio a respeito do reino de Deus. Nós somos cordeiros, muitas vezes frágeis, muitas vezes limitados, pequenos, cheios de problema. Essa é a primeira análise que nós podemos ter. Mas eu posso perceber aqui uma coisa interessante, é que Jesus está alertando os seus discípulos para duas coisas mais profundas. A primeira delas é que haverá resistência. Já começa aqui, cordeiro no meio de lobo. Opa, vai ter confronto? Pode ser. O que é que Jesus está dizendo? O sistema não aceita o Evangelho. O sistema não aceita as boas novas do reino. Anunciar a vinda do reino é ir contra um sistema pré-estabelecido. É ir contra um sistema que rejeita o dê a outra face. Que dá outra face? Você está maluco? Como é que é? Dá outra face, eu vou dar uma na orelha do outro. Que dá outra face? O sistema rejeita, ame o próximo como a você mesmo. De jeito nenhum. O sistema rejeita, tira a tua capa e dá para o necessitado. O sistema rejeita, perdoa. O sistema rejeita, anda mais uma milha. O sistema rejeita tudo isso. É um sistema voraz. E nós temos que estar preparados nesse aspecto. Porque o anúncio do reino é um anúncio contrário ao jeito de se viver nesse mundo. É um jeito de se viver contrário ao sistema que impera, que hoje impera nesse mundo. Aliás, não só hoje, mas já na época de Jesus. Portanto, nós precisamos de compreensão, de entendimento. Estamos indo na contramão e vai haver resistência. Mas Jesus diz: vão, eu os estou enviando. Essa é uma palavra que me dá muita segurança. Eu não estou indo no meu nome. Eu não estou indo na minha força. Cordeiro fragilizado, pequenininho, fraquinho, que vai contra lobo vai ser despedaçado. Não, eu não estou indo no meu nome. Eu não estou indo na minha força, na minha graça, na minha capacidade. Eu estou indo em nome de Jesus anunciar o reino de Deus. Isso é muito legal. Isso já me traz uma segurança. Eu sou cordeiro, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo pela minha própria força. O sistema é voraz, mas eu estou indo em nome de quem? De Jesus. É Ele que está me enviando. Então eu posso falar de Jesus, eu posso anunciar o reino tranquilamente. A outra coisa no versículo 4 que diz assim: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. É isso que está escrito na tua Bíblia aí? Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é Jesus dizendo para os seus discípulos: não percam tempo. Tem que ser rápido. Anunciem rapidamente o reino. É verdade. Sabe até por que nós entendemos isso? Porque Jesus não está mandando eles serem mal educados. Não saúdem ninguém pelo caminho. Ai, Jesus, que é isso?
É porque as saudações orientais, elas eram muito demoradas. Não é como a gente, sabe? Ô, beleza? Firmeza aí, irmão, tudo tranquilo, vamos embora? Não, eles paravam, faziam um discurso e contavam para onde estavam indo, e contavam de onde tinham vindo, e aí falavam um monte de coisa. Era um negócio assim, sabe? Cansativo. Jesus falou, ó, sem muita balela, vamos embora. Encontrou alguém na rua lá, manda um abraço, vai embora e segue teu caminho. Tem pressa. Isso se aplica a nós hoje? Sim, tem pressa. Tem gente morrendo, queridos. Temos que ter pressa. Tem gente morrendo. Tem gente que não sabe quem é Jesus. Tem gente que não sabe que o reino de Deus está entre nós. A gente tem que ter pressa. Mas a segunda coisa que me chama a atenção é que essas instruções que Jesus deu são instruções muito relevantes, porque no livro do Talmud, o judeu, ele seguia a Torá, segue a Torá. Torá é o Velho Testamento, basicamente. Lá ele lê, ele ora em cima do Velho Testamento, analisa as profecias, as leis principalmente. Mas havia um livro paralelo à Torá, chamado Talmud. E o Talmud dizia uma coisa muito interessante. Diz assim, quero ler aqui para você. O Talmud determinava que ninguém podia subir ao monte do templo com cajado, com sapatos, com alforge ou com dinheiro no bolso. Jesus está fazendo uma analogia aqui, muito interessante, e dizendo aos seus discípulos: vocês se lembram que lá no Talmud está escrito que vocês não podem levar essas coisas quando vocês vão no templo? É isso aí. Então, para ir no templo você tem um jeito. Para anunciar as boas novas do reino, vocês vão do mesmo jeito. Não hajam de forma diferente, não sejam outra pessoa, não tenham um jeito de viver dentro do templo e um jeito de viver fora do templo. Isso tem tudo a ver com a gente. Anunciar as boas novas do reino inclui ter uma vida que dê testemunho por si própria, uma vida que seja lida pelas pessoas que não conhecem a Deus e que estão na Samaria dos nossos dias, e que possam nos identificar como aqueles que carregam as boas novas. Muitas vezes o que acontece é algo muito triste, porque nos travestimos de uma coisa ao entrar na casa de Deus e mudamos de jeito de ser quando a gente sai da casa de Deus. Usamos máscaras, jeitos, formas, um comportamento que remete à santidade, e quando a gente sai daqui, é um comportamento que remete a qualquer outra coisa menos santidade, menos Deus. Agostinho, pai da igreja, disse assim: pregue, se necessário, use palavras. Pregue, se necessário, abra a tua boca. Essa é a tradução hamiltiana da parada. Pregue, só com a tua vida. Pregue com o teu jeito de ser. Pregue com o teu testemunho. Do jeito que você se comporta no templo, se comporte fora do templo. Do jeito que você, discípulo, ele estava dizendo aos seus discípulos, se comporta quando você entra lá no santo, lá, todo bonitinho, engomadinho, não leva essas coisas, lá fora, do mesmo jeito. Alguma coisa que me remete a nós darmos o nosso testemunho de uma forma mais clara, objetiva e tranquila possível. Porque muitas vezes é o que nos falta. Sermos o mesmo que nós somos aqui, lá fora. Os mesmos. Mesmo comportamento, a mesma busca de santidade, a mesma palavra sim, sim, não, não. E as pessoas assim vão fazer a leitura do reino de Deus através de nós. A outra coisa a destacar no versículo 5 diz assim: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Bacana esse versículo, né? Digno de uma análise mais delicada. Essa palavra paz, a gente conhece muito bem a palavra paz do hebraico, que é shalom. Todo mundo conhece bem. Aqui a palavra paz, ela está em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, é a palavra eirene.
ela tem a ver com a palavra shalom também, mas ela vai para um outro lado, assim, ligado à concordância, paz entre indivíduos, aquela coisa mais de família acertada, relacionamento acertado. Era esse tipo essa tônica dessa palavra é essa. E Jesus está dizendo, quando você entrar numa casa, dê a paz. A primeira coisa aqui é que era uma maneira que eles tinham de identificar possíveis convertidos ao judaísmo. Eles estavam num território não judeu, Samaria, mas haviam samaritanos convertidos ao judaísmo, como haviam várias pessoas de várias nacionalidades convertidas ao judaísmo. São gentios convertidos ao judaísmo. Se por acaso um dos discípulos entrasse na casa, desse a paz, e algum deles retornasse essa palavra, era sinal de que ele era judeu por conversão. A gente chama isso de hebraísmo, de identificar outro judeu, que até de repente até poderia encontrar ali naquele território. A gente chama isso de hebraísmo. Então a primeira coisa que Jesus está querendo dizer, vê se você encontra mais alguém lá ligado ao judaísmo. Mas é claro que há mais coisas para nós compreendermos aqui. Jesus, ele encerra o ciclo dos profetas, não é? Sim. Qual foi o último profeta? Aquele que veio antes de Jesus anunciando o reino de Deus. Alguém se lembra? João Batista. João Batista, como é que ele pregava, irmão? Arrependei-vos, convertei o vosso coração. Era a pregação do arrependimento. Aliás, os profetas pregavam assim. Eles pregavam a Israel sobre arrependimento, sobre juízo. Olha lá e você vai observar todos eles. Israel, se converta ao Senhor. Israel, se converta ao Senhor. Vai vir juízo, vai vir juízo, vai vir juízo. Jesus anuncia uma outra forma da gente falar do reino. Ele diz aqui, digam primeiro, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Sabe qual é a ideia de Jesus? É que ele não veio mais anunciar juízo, ele veio anunciar salvação. Ele não veio mais anunciar morte e destruição, ele veio anunciar salvação. Pense comigo, irmão, o homem, ele já está condenado. Qual é o destino do homem se Deus não operar na sua vida? Condenação. Alguém aqui tem dúvida disso? Não temos, né? O pecado habita em nós. O caminho que a gente tem é morte e destruição. O caminho que a gente tem para viver é trevas, são trevas. Deus não precisa ficar anunciando para o homem juízo, o homem já está em juízo. Agora é a época de anunciarmos graça e salvação que há em Cristo Jesus. E esse era o recado que Jesus estava dando aos seus discípulos. Olha, o juízo continua, mas não chamem o juízo, não anunciem, melhor dizendo, o juízo. Anunciem agora paz, anunciem agora salvação, anunciem agora restauração e cura que há em Cristo Jesus. Eu acho que isso tem a ver com a gente, porque nós precisamos muitas vezes analisar o tipo de evangelho que a gente transmite às pessoas. Já que estamos falando sobre isso, qual o tipo de evangelho que a gente anuncia? O da condenação ou o da salvação? Tem gente que gosta de anunciar o evangelho da condenação. Olha que o fogo do inferno é um tal de ver demônio, é um tal de ver morte, destruição, é uma coisa louca. Claro que o caminho do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, todos nós sabemos. Mas eu vejo aqui uma clara instrução de Jesus: anunciem paz. Anunciem que o príncipe da paz está entre eles. Anunciem restauração, salvação que há em Cristo Jesus. O versículo 7 diz assim: fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrardes numa casa e ali vos receberem, comei do que for oferecido. É claro que logo de cara nós percebemos Jesus dizendo: olha, entra lá, se as pessoas derem espaço para vocês, sentem com elas, comam. Vocês estão pregando o evangelho, essas pessoas vão ser gratas, comam o que elas colocarem na mesa. Ok, isso é bem claro. Mas há mais coisas que Jesus quer nos ensinar aqui. Comer e beber é uma coisa muito ligada ao quê? Relacionamento. Hoje nem tanto. Hoje a gente senta, come
e não tem relação com a pessoa, por exemplo, na praça do shopping, praça de alimentação do shopping. É o lugar onde tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Você chega na hora do almoço, não tem lugar para sentar, você está sentado na mesinha, na tua frente a cadeira está vazia, senta alguém. Ah, posso sentar? Pode. Aquele sorriso amarelo, cada um abaixa a cabeça para o seu prato, come e acabou. Nós temos essa capacidade, isso é oriental e pós-moderno, vamos dizer assim. Mas naquela época isso era inconcebível. Sentar com alguém, comer com alguém, sabe o que é? Relacionamento. Relacionem-se com as pessoas, entre na casa delas, converse com elas, conheça a história da vida delas, saiba quem elas são, reparta a tua vida, deixe eles repartirem a vida deles com você, interaja com as pessoas. Não tem esse negócio de sair e vai lá, fala do reino de Deus e sai correndo, que nem a gente brinca aqui, cachorro magro que come e sai correndo. Não, se entregue, se relacione, compartilhe. Essa é a instrução que Jesus está dando. Aliás, nós vemos Jesus praticando isso quando, por exemplo, ele vai na casa do publicano Zaqueu. Você lembra dessa história? Ele chega na cidade e encontra Zaqueu lá, o cara mais odiado de todos. Ele vai para a casa de Zaqueu, senta com ele, come com ele, e o ato de Jesus traz salvação para a casa de Zaqueu, porque ele se converte, se arrepende dos seus maus caminhos, se compromete a entregar o que ele roubou para os pobres, e a salvação do Senhor chega na vida dele. Por quê? Porque houve relacionamento e proximidade. Outra coisa, versículo 9 diz: curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Jesus dá uma ordem forte, né? Curem os enfermos. Vamos dividir essa conversa em dois pontos aqui. Curem os enfermos. Primeira coisa que eu observo aqui é que Jesus está dizendo: deem assistência aos enfermos. Lembre-se você, irmão, que a medicina daquela época era muito atrasada, muito complicada. Hoje, entre nós, leigos e um médico, há uma distância de conhecimento de 10 anos de estudo pelo menos. Não é verdade? A gente precisa do médico hoje. Naquela época, é claro que existiam médicos, Lucas era médico, mas o grau de conhecimento detido que eles tinham nas mãos era muito menor do que hoje. Então, as pessoas, umas ajudavam as outras, porque a medicina era limitada e os médicos eram escassos. Põe lá um unguento de não sei o que lá, gordura de não sei o que lá na ferida, dá um chazinho de não sei o que lá. Sabe como é que era? Essa era a medicina que eles conheciam. Então a primeira coisa que Jesus está dizendo: quando você entrar numa casa e tiver um doente, ajude. Você sabe uma receita boa para ele? Vai lá e dá. Você sabe um chazinho bacana? Atenda essa pessoa, ótimo. O interessante é que Jesus não diz para os discípulos orarem pelos enfermos, né? Nesse texto. Isso não quer dizer que não é para orar, irmão, fica tranquilo. Não vai ter heresia no culto hoje, não, fica tranquilo. É para orar. Nesse texto específico, Jesus não disse para orar. Mas a gente pode orar? Pode. Já orou por enfermos? Já orou? Eu já orei, muitas vezes. Alguns foram curados, outros não, mas eu já orei. A gente ora, porque é a nossa prática. Acabamos de orar agora há pouco aqui por gente que está doente. Ok, Jesus especificamente não está dizendo isso, mas tem uma coisa muito legal que Jesus está dizendo aqui, e que sem analisar o texto no original, a gente não aprende. A palavra curem, que Jesus usa, é a palavra hebraica terapeu. Terapeu dá origem à palavra terapia. Terapeu quer dizer, sabe o que? Servir, realizar serviço. E a palavra doente também não é essa palavra doente que a gente basicamente conhece. A palavra doente, deixa eu achar aqui, asthenes, é a palavra fraco, frágil, delicado. Jesus então, além de dizer para os discípulos: compartilhem a medicina que vocês sabem, ele está dizendo: faça uma terapia com os fracos, com os frágeis e com os fragilizados. Sirva as pessoas. Olha que coisa impressionante, me deixou fascinado isso. A ordem de Jesus é muito mais
profunda em alguns aspectos e nos inclui muito mais. Porque talvez você ouça isso e diga assim: ah, beleza, eu vou entrar na casa da pessoa, tem alguém enfermo, eu vou falar o que eu sei lá de medicina, ó, usa o remedinho tal e o remedinho tal, vai atrás do médico tal e vou orar por ela. Mas é mais, faça uma terapia com os fracos, faça uma terapia com os frágeis, caminhe com ele, doce a ele, converse com ele, entenda-o, compreenda-o, se relacione com essa pessoa e seja um instrumento de Deus para essas pessoas serem curadas. Tem a ver com cuidar dos fracos, tem a ver com cuidar dos frágeis, delicados, incapacitados, e são tantos, né, irmão? É só a gente olhar para o lado, é só a gente abrir um pouquinho os nossos olhos. Na tua família deve ter gente assim, na tua vizinhança deve ter gente assim, na rua, irmão, está cheio de gente assim. E a gente às vezes quer fazer aquela coisa do passe de mágica, põe a mão na cabeça do fulano, sai orando e que Deus te abençoe. Impessoalidade zero, cuidado zero. Eu posso falar para vocês aqui diante do Senhor que eu já fiz muito isso, ainda bem que Deus já me perdoou, aleluia. Vem aqui, vamos orar por todo mundo, e põe a mão, e mete a mão na cabeça do fulano, não sabe nem o que é, nem o que ele tem, nem o que ele espera, nem sabe qual a dor que ele está sentindo, não sabe o que ele está passando. Isso é passe de mágica. Tem um povo aí que faz macumba, né? Às vezes a gente faz boa cumba, né? Só isso. A boa cumba é um passe. Recebe aí, irmão, passe. Jesus está falando, não, terapia, irmão. Vai lá, descobre o que ele tem, cuida dele, trata da vida dele, se entrega em um tratamento que Deus vai te usar. E outra coisa, ele diz assim: digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Essa palavra próximo aqui, irmão, não tem a ver com tempo, tem a ver com espaço. Não é aquela ideia, o reino de Deus está próximo porque Jesus está voltando. O reino de Deus está próximo aqui, ó, porque o Messias já chegou. O Messias já está entre nós. Isso Jesus estava dizendo para eles e para nós também. Vai anunciar que a salvação já chegou. Vai anunciar que Jesus já está andando no nosso meio. A gente tem o Espírito Santo hoje operando aqui no nosso meio, irmão. Vai falar para as pessoas que tem cura à disposição delas. Vai falar para as pessoas que tem jeito para a vida delas. Vai lá para o morador de rua e fala para ele: Jesus pode mudar a tua vida. Dá a mão para ele, faz toda esse monte de coisas que a gente conversou aqui. Anuncia para ele, o reino de Deus já está entre a gente, a salvação do Senhor já chegou. Amém. Alguém gostou disso? Salvação do Senhor já chegou, irmão. É para a gente anunciar que Jesus já está operando no nosso meio. Calma mais um pouquinho que eu já estou encerrando. Agora a gente vai pegar a última parte do que a gente vai conversar hoje, que vai do versículo 10 ao 16, que diz assim: mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Esse é um texto um pouquinho mais longo, mas sinaliza algumas coisas muito importantes para a gente encerrar nossa conversa. Jesus está falando a respeito da rejeição do Evangelho. Jesus está avisando a eles: o Evangelho vai ser rejeitado. Vocês, como discípulos, vão ser rejeitados. Não é todo mundo que vai gostar dessa conversa. A gente já falou um pouquinho sobre isso antes. E aí Jesus diz assim: sacudam a poeira dos pés daquela cidade e vá embora. Primeira coisa que a gente pode entender aqui, Jesus dizendo:
não fiquem magoados, não fiquem perdendo tempo com quem não quer ouvir o Evangelho. Vai embora, segue a vida, continua falando do reino, vai para outro povoado e anuncia que anuncia o reino de Deus. E aí Jesus faz um anúncio contra aqueles que deliberadamente são rebeldes, um anúncio profundo, um anúncio temeroso, um anúncio pesado contra aqueles que são rebeldes ao Evangelho. Mas ele não diz para os discípulos falarem isso, ele pronuncia isso, porque esse julgamento e esse juízo, quem faz não somos nós, é ele que faz esse julgamento. Mas me chama a atenção o versículo 13, que diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Jesus cita 4 cidades aqui, 2 delas, Betsaida e Corazim, elas eram cidades da Galileia, e as outras 2, Tiro e Sidom, cidades fenícias de outra região. E me chama a atenção o fato de Jesus estar em Samaria e não citar povoados samaritanos. Ele cita povoados da região da Galileia, de onde Jesus tinha vindo, não é verdade? Onde é que os discípulos tinham sido escolhidos, chamados? Lá na Galileia, no mar da Galileia, lá em cima. Por que Jesus fala sobre Corazim e Betsaida? Por que ele traz essa referência a respeito de território judeu? Para ensinar os discípulos que não só os samaritanos negariam o anúncio do reino, mas que os próprios judeus já tinham feito isso. Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos: olha, se vocês chegarem num povoado e ali eles rejeitarem a minha palavra, lembre-se, lá na Galileia a galera também rejeitou. Lá na Galileia, de onde nós viemos agora há pouco, os judeus, seus irmãos, me rejeitaram. Pela quantidade de milagres que eu fiz em Betsaida e Corazim, se eu tivesse feito esses milagres em Tiro e Sidom, aquelas cidades estariam prostradas aos meus pés. Mas houve dureza lá na Galileia. Vocês lembram disso? É isso que ele está dizendo aos discípulos. Portanto, meus queridos discípulos, disse Jesus entre linhas, não é para vocês ficarem magoados com esses samaritanos, porque a graça de Jesus alcançou vocês, e é a graça de Deus que vai alcançá-los também. Vocês não são melhores que eles por terem me recebido, vocês só me receberam porque a graça de Deus os alcançou. E a gente encerra a nossa conversa com esse alerta de Jesus, dado aos seus discípulos e que se encaixa a nós. Quantas vezes a gente vai falar de Jesus para uma pessoa, dar o testemunho de Jesus para uma pessoa, falar do amor de Deus para ela, e ela se rebela: eu não preciso, eu não quero, eu não gosto, eu já tenho a minha religião, eu não quero essa conversa. Às vezes nós nos sentimos melhores do que essas pessoas, às vezes nós nos colocamos num patamar superior a esses profanos que não querem o Evangelho de Jesus Cristo, a esses pecadores que rejeitam a obra da cruz, e a gente usa até uns termos assim, mais rebuscados para isso. A esses aí já está preparado o juízo. Foi a misericórdia que nos alcançou, irmão. É a misericórdia que vai alcançá-los se eles quiserem. Não somos melhores do que eles em nada, porque foi a graça do Senhor que nos atingiu. Ontem a gente estava conversando aqui no JA, e estávamos falando sobre algumas coisas relacionadas a relacionamento, a coisas assim, e o Douglas fez uma citação de uma frase. O Douglas está aí, não está? Uma citação de uma frase que eu achei incrível. Eu não vou lembrar aqui o autor da frase, mas ele disse assim, que uma certa pessoa num livro que ele leu disse assim, que se o Evangelho de Jesus Cristo tivesse acontecido no faroeste americano, lembra? Aqueles cowboys americanos, se ele tivesse acontecido lá, o único que usaria chapéu branco de mocinho seria Jesus.
Os outros todos usariam chapéu preto de bandido, porque todo mundo é bandido, o único mocinho é Jesus. Para pregar o Evangelho, a gente tem que ter essa noção claramente. E temos que incorporar essa verdade dentro de nós. Fomos alcançados pela graça do Senhor. E que na graça o Senhor nos use como discípulos para anunciar que o reino de Deus já está entre nós. Que Deus nos ajude, irmão. Que a gente pare de engordar nas cadeiras. Que a gente pare de tentar resolver só o nosso problema na igreja. E que a gente se torne discípulo que prega, que fala, que testemunha, que ama, que senta junto, que se doa, que compartilha, que faz terapia com o outro e que se coloca à disposição do próximo para que ele também, como nós fomos alcançados pela graça, seja alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus. Essa é minha oração nessa noite em nome de Jesus.